Olá, como vão? Todos muito bem-vindas e bem-vindos. Acredito que hoje, que mais do que nunca, as pessoas que mais estarão me acompanhando aqui serão as mulheres. Olá, Giza. Boa noite. Ou bom dia para quem for assistir em outro momento. Bom, a Níger. Bom, muito bem-vindas. Hoje vai ser um tema bem importante, acredito eu, que para a vida de todas as mulheres. Muitos homens acabam, de alguma forma, participando. Eu vejo por consultório. Esse tema nosso de hoje é menopausa, como passar por ela de uma maneira tranquila. E então, claro, a maior parte do meu público ainda é predominantemente de mulheres, mas eu tenho sim aqueles homens que traz a mulher para passar consulta comigo, é até um tanto quanto interessante. Bom, então, hoje, um tema que foi já pedido para mim, para estar compartilhando com vocês, uma maneira da gente amenizar os sintomas, sinais e sintomas de uma menopausa. Não é? É algo que atinge até 80% das mulheres. Uma grande parte delas acabam buscando até ajuda, porque necessitam de alguma intervenção para que isso diminua os sintomas. Enquanto o pessoal está entrando, se tiver algum problema de áudio, vídeo, por favor me avisem, tá? Que aí eu já procuro organizar aqui. Bom, bem-vindo, Pamela, Mercedes, Renata. Vamos lá então, vamos conversar um pouquinho sobre menopausa. A minha ideia é que vocês consigam ter instrumentos para que a menopausa, que seja que vocês estão vivendo, ou seja no futuro, seja para orientar alguém que precise, ou que está sofrendo muito com isso, enfim, é ter materiais suficientes para conseguir amenizar de uma forma em que, sabendo os passos, todas as possibilidades, já ir talvez até utilizando algum deles que estão ao nosso alcance, tá bom? Olha só. Para quem está assistindo o vídeo pela primeira vez, não conhece o meu trabalho, eu super recomendo visitar meu site também, além do próprio Instagram, onde estou fazendo essa live. Meu site é amelhormedicina.com.br, tem bastante artigos, receitas, tudo para contribuir com todo o processo nosso de saúde, né? A salutogênese. A gente estuda muito, escuta muito falar das doenças, o que causa isso, aquilo, mas, bom, e aí? Vamos para a prática. O que a gente tem de recursos? Então, lá no site tem bastante material, no meu canal do YouTube, a Melhor Medicina, aqui no Instagram, enfim, vocês têm bastante material já que eu venho contribuindo, compartilhando com todos vocês à sua disposição. Olha só, então, vamos entender um pouquinho, brevemente, o que é a menopausa, e então a gente entra para o entendimento e a abordagem de como a gente pode reduzir esses sintomas, tá bem? É o seguinte, primeiro, para a gente entender o que é menopausa, a gente precisa saber que a mulher tem, né, desde o nascimento, um período em que ainda ocorre esse desenvolvimento do sistema reprodutor, e aí ela inicia seu processo, né, onde ela tem a capacidade de se reproduzir com a menarca, né, que é a primeira menstruação. Aí as mulheres em regra, elas têm o período que a gente chama de menacme, que é o período reprodutivo, onde tem os ciclos menstruais, ou também chamado de ciclos sexuais, que justamente a finalidade é essa. Existe toda uma preparação do corpo para que ocorra o acasalamento, toda esta química envolvida, a desenvolvimento de um feto, a preparação do útero para que se desenvolva esse feto, enfim, é uma daquelas maravilhas inexplicáveis da criação de Deus, que é o corpo humano, e no caso de hoje a gente está falando mais especificamente do órgão reprodutor. Então, passado esse período da menacme, né, que seria esse período de reprodução, onde a mulher tem os ciclos menstruais, que variam os dias, variam entre as mulheres, algumas com mais ou menos TPM, mas não é o tema de hoje. Aí inicia, então,
por volta, varia um pouquinho, entre 45 e 55 anos, a média dos 50 anos, ocorre a cessação desses ciclos ovulatórios, dessas liberações dos óvulos, né, dos ciclos menstruais propriamente, onde seria o momento em que a mulher preparou o corpo para gerar um novo ser, e quando, né, não ocorre essa geração, essa fecundação, ocorre a menstruação. Então, por volta dos 50 anos, a mulher começa a ter ciclos irregulares. O mais comum é que eles começam a se espaçar. Então, se tinha ciclos de 28 dias, que é a média prevalente, passa a ter ciclos de cada 40 dias, 2 meses. Então, aí inicia um processo que a gente ainda não chama de menopausa, até que a mulher fique 1 ano sem ter nenhuma menstruação. Então aí podemos falar que a partir da última menstruação, que durou pelo menos 1 ano, a mulher menopausou, tá certo? Esse período ainda de transição, onde fica irregular, alguns ciclos normalmente se espaçam, mas também pode ocorrer ciclos mais curtos, essa irregularidade, como lá na menarca, nas primeiras menstruações também são irregulares em alguns casos, é o período no final deste ciclo, a gente chama de climatério, que tem esse conjunto, né, de alterações, alterações fisiológicas nesse período de transição até a menopausa, certo? Então, tem o período da menarca, primeira menstruação, que aí vem a menacme, que é o período reprodutivo, e depois vem climatério e menopausa. A menopausa nada mais é então o quê? A cessação dessa liberação dos óvulos. É também como se ocorresse uma atresia, uma atrofia dos ovários, certo? É algo normal, natural, programado pelo corpo, tá bem? Está tudo certo, tudo fazendo parte do processo maravilhoso do nosso desenvolvimento. Não vamos chamar de envelhecimento, da nossa evolução. Para a gente brevemente entender um pouquinho, para que ocorra a menstruação propriamente, existe aquele eixo que eu também já comentei no vídeo que eu fiz falando sobre hipotireoidismo. O raciocínio é o mesmo. Mais uma vez, conforme a quantidade de hormônios que são liberados, no caso agora a gente está falando de quais hormônios que os ovários liberam? Estrogênios, né? O estradiol, a progesterona. Então, uma vez que eles estão circulando, ou seu aumento ou sua queda, vai avisar lá no hipotálamo, que por sua vez vai avisar lá na hipófise, para estimular a liberação ou para inibir a liberação destes hormônios. Na tireoide o processo é o mesmo. Se temos hormônios circulando em excesso, aqui o hipotálamo e a hipófise vai diminuir a liberação do seu neurotransmissor para falar para parar de produzir. É feedback, é perfeito. Por isso que eu sempre gostei da área de endócrino. É muito hermético o sistema. Em regra, ele funciona de uma maneira bem simples. Teve a queda, o cérebro fala, olha, aumenta a produção. E aí ele equilibra nessa constância. Bom, então tem esse maravilhoso, né, fisiológico e hermético sistema, que está o tempo todo ali controlando a liberação dos hormônios. Lembre-se que hormônios são sinalizadores, ele vai alertar o corpo, órgãos, estruturas, células a atuarem, a tomarem algumas funções, a ativarem, tá? Como no caso, por exemplo, do estrogênio que o ovário libera, ele vai estimular a maturação do óvulo para que ele seja liberado dos ovários e caminhe pelas trompas e vá até o útero para receber o espermatozoide e por sua vez fecundar. Então, é muito interessante quando a gente estuda hormônio, porque é algo muito pequeno em quantidade e com um efeito assim maravilhoso, gigantesco, podendo ser ou não catastrófico, né, os seus desequilíbrios, principalmente os extremos, né, em situações de desequilíbrio, de desarmonias. E, por exemplo, quando a gente fala em hormônios, quando a gente está por volta ali, quantidade total de hormônios que a gente tem por dia, daí em média, seria equivalente a mais ou menos 10 gotas. Todos os hormônios nossos dão ao todo por volta de 10 gotas. Mais ou menos 0,5 ml. Olha o poder que isso tem no nosso corpo. Por isso todo o nosso cuidado e respeito em como conduzir, como mexer com esse sistema tão perfeito.
certo? Então tá, falei da idade média, em torno de 50 anos. Eu vou estar acompanhando aqui com um roteirinho para não perder nenhuma informação que eu acho bem valiosa para vocês, tá bem? Então a gente tem alguns casos de menopausa precoce, em regra considera-se quando é antes dos 40 anos, tá? Agora, é possível lidar com sintomas, sinais e sintomas, com as queixas que ocorrem durante a menopausa de uma maneira harmônica? Claro que é possível a gente amenizar. A gente só precisa entender todo o processo e avaliar onde a gente pode melhorar, certo? Também, até que ponto que a gente consegue atuar de uma maneira natural? Até onde a gente não precisa de nada? Isso tudo é importante a gente entender, se conhecer, porque é muito subjetivo essa história toda. A gente que está constantemente lidando com pessoas que vêm com essas queixas, a gente observa muito isso. Até que ponto as pessoas necessitam ou não de intervenções. Então eu vejo os extremos, pessoas com sintomas bem expressivos que relatam para mim e preferem: doutor Inco, eu não quero nada, prefiro no máximo um fitoterápico, uma erva. Tem pessoas que eu vejo nessa situação, e eu tenho aquelas situações de pessoas que acabam chegando com sintomas bem brandos e já aquele terrorismo em cima da situação, e eu entendo, porque isso é muito subjetivo, já pedindo hormônio, preciso de hormônio para tratar isso. Então a gente tem esses espectros que a gente tem que, com muito cuidado, né, colocando a ciência por trás, colocando os valores daquela pessoa, né, daquela subjetividade diante do desconforto, tudo na balança. É bem delicado, tá? Olha, todos vocês que estiverem com algumas dúvidas relacionadas, podem deixando aqui as perguntas, que aí a gente vai respondendo, principalmente se no contexto, e se não, pode ser tema de outros bate-papos, tá bem? Vamos lá então, olha só. Então, a menopausa é algo muito peculiar, porque atinge as mulheres já numa fase madura. Estamos falando de mulheres, 45 anos para cima, em regra. Então, é muito delicado e é muito interessante vocês mulheres, eu vou colocar todos os seres humanos, porque também existe uma andropausa, alterações hormonais também nos homens, mas sobretudo nas mulheres, que é lógico o tema de hoje, as pessoas que mais estão relacionadas, que estão mais assistindo esse vídeo. Mas saiba que isso acontece com todos, tá bem? Homem e mulheres. Mas é claro que nós estamos falando especificamente da mulher e está relacionado com a parte de ovários. Também é muito mais acentuado no corpo, no órgão feminino. Então essas mulheres, aos 45 anos em diante, que vão menopausar, vai ser muito importante a maneira como elas aprenderam durante a vida como se relacionar com as dificuldades. Dificuldades, vamos focar nas questões físicas, mas esse aprendizado, essa resiliência, esse autoconhecimento, observação, isso tudo vai ser fundamental para a gente poder desenvolver uma abordagem da melhor forma possível, talvez minimamente intervencionista. Cada pessoa tem esse interesse na intervenção. Eu sempre vou estimular, fortalecer a que a pessoa tente ao máximo reconhecer o corpo dela como algo perfeito, feito à imagem e semelhança de Deus, e que ele está passando por um processo que deve ser, até certo ponto, aceito, né? Equilibrado com tudo que está no seu alcance. Lembre-se que para qualquer reação que a gente tem na vida, aquela nossa base, aquelas nossas reações, como nós lidamos, vai influenciar o tempo todo, inegável isso. Então, isso é muito importante. Como que as mulheres, como vocês estão chegando nessa idade, esse desenvolvimento, o que passou, poderíamos até envolver questões dos setênios, né, da questão da própria antroposofia, como ver a cada 7 anos, o que vivemos a cada 7 anos, entre várias filosofias. Isso é muito importante, pois o desenvolvimento do ser vai gerar um corpo, uma mente mais equilibrada diante de qualquer problema, como inclusive essa fase da vida que é delicada, que por sua vez vai refletir nas pessoas à sua volta, filhos, marido, companheiros, companheiras, colegas, familiares, certo?
Lembre que um corpo com dor é um corpo com uma energia mais baixa. Vai ter aquelas questões envolvidas. Esse desconforto pode irradiar para outras pessoas. Então, é possível a gente conseguir modular ele de uma maneira pessoalmente e lidar melhor com a situação toda, ok? Vamos lá, Antônio, também que já deixou aqui uma mensagem, a gente vai conversando aos poucos aqui, eu vou focar no raciocínio e continuamos em seguida. Bom, então, a minha ideia quando a gente bate todos esses papos, né, trago bastante informações de temas mais variados possíveis, é sempre focando em quê? Uma longevidade saudável, porque para mim, o que eu faço o meu melhor, em todos os sentidos aqui, sua camisa, para quê? Para tentar evitar todos os fatores que vão contribuir para a doença e tento colocar todos os fatores que vão favorecer a saúde. A ideia é o envelhecer sem adoecer. É envelhecer o mais jovem possível. É aí onde a gente quer chegar. Vamos tentar. Gosto de falar e faz questão de repetir. Até 80% das nossas doenças, principalmente as doenças crônicas, tá abrindo um pouquinho agora o leque, fugindo um pouquinho. Cânceres, tem relação com o estilo de vida. Então, de certa forma, nós temos culpas no cartório aí por desenvolver uma doença. Mas, dito isso, vamos para o nosso foco aqui, que é a menopausa e os sinais e sintomas dela. Não preciso nem falar qual que é o primeiro sinal e sintoma mais comum das mulheres nessa fase. Todos aqui acertariam. São os fogachos. São aquela sensação de calor que vem associado à transpiração excessiva, né? Muitas vezes durante o sono até mesmo. Mais comum, geralmente aqui do tronco para cima, né? Tronco cranial, essa parte de maior caloria. É desconfortável, sim, tá? Isso tudo ocorre por vários fatores envolvidos, como por exemplo, a própria alteração, né, hormonal que está ocorrendo nessa fase, que a base dessa alteração hormonal é o quê? Queda dos estrogênios, tá? Quando a gente fala estrogênios, é um grupo, né, de hormônios, que a gente está falando do estrona, que é o E1, estradiol, E2, estriol, E3, também progesterona, tá? Que já não é um estrogênio, mas está no grupo ali dos que vão diminuir sua produção, o LH, o hormônio luteinizante. Então ocorre a cessação, quase a zero, vai reduzindo esses hormônios, tá ok? E esses hormônios têm várias funções no nosso corpo. Mexe com o corpo inteiro, tá? Vocês vão ver aqui com os exemplos que eu vou dar para vocês em termos de onde vai estar atuando e, poxa, mexe com tudo, tá bom? Por isso que é delicado, inclusive o uso de hormônios tem que ter todo um cuidado, porque influencia, porque mexe com os outros sistemas. Olha só, então essas alterações hormonais que eu citei, vai influenciar, por exemplo, a alteração lá na região do cérebro que é responsável pela termorregulação, né? Termo, né, de temperatura mesmo. Então, ocorrem as alterações, vasodilatação, sudorese e vem então os famosos fogachos, tá? Até 80% das mulheres sofrem com essa queixa, tá? Então, todos esses sinais e sintomas que eu estou citando é muito subjetivo, é claro isso, né? Como eu já disse, tem pessoas que eu atendo que têm algum desses sintomas e são esporádicos, leves, mas já, né, sentem super mal e tem toda uma consequência. Eu tenho outras pessoas que têm sintomas bem expressivos e falam assim, não, Lincoln, dá para aguentar, não quero intervenção medicamentosa, hormonal, enfim. Então isso tudo que eu estiver falando, é claro que sempre tem esse filtro. E eu também preciso ressaltar que a minha ideia não é que vocês saem se tratando, se automedicando, autodiagnosticando. Tem assim um apoio de um profissional responsável, especialista, para poder fazer o melhor para vocês, ao invés de ir tentando algumas questões, mudanças, medicações, sem esse respaldo, tá bom? Vamos lá então, continuando. Então, além dos fogachos, né, esses fogachos ocorrem durante as 24 horas do dia, muitas vezes no período noturno. Isso atrapalha o sono, e aí tem toda a consequência de um sono ruim, que aí é aquela bola de neve do mal, vai somando um com o outro. Olha só quanta coisa que pode ser, né, piorado, vão ser intensificado. Então eu falei, suores noturnos, fogachos, fadiga, pode ocorrer até sensações de falta de ar, que a gente chama de dispneia. O corpo vai ocorrendo alterações de pele, por exemplo, com pele, músculo, né, com mais flacidez, mais cansaço. É um relato muito comum das mulheres, elas falarem que não conseguem mais emagrecer,
porque isso a gente percebe muito, né? Aquela história que a gente poderia dizer que nascemos morrendo, né? Então nosso pico é no nenenzinho ali, tanto que tudo que a gente todas as intervenções em neném é muito rápido, né? As respostas, e conforme a gente vai envelhecendo, as décadas vão passando, vai tudo ficando mais lento, o metabolismo mais lento. Então muitas vezes as pessoas que têm a tendência a ganhar peso, quando tem 20, 30 anos, conseguem perder rápido o peso. Porém, quando já tem, né, mais idade, vai cada vez ficando mais difícil, somada a todas essas mudanças hormonais. Então, tem essa questão da dificuldade de perda de peso, aquelas gordurinhas que não perde de jeito nenhum. Tem a questão da dificuldade de trocar essa massa gorda, né, as gordurinhas, por massa magra, que seria músculo. Vai ter alterações nível emocional expressivas, como eu já disse, própria insônia causada pelos suores, como própria insônia causada pelas alterações hormonais. O humor vai alterar, mais irritabilidade, tem tendências à depressão, choros imotivados, ansiedade, ou seja, essa irregularidade, essa amplitude dos sintomas e se acentuam. Por isso que, mais uma vez, vale a pena estarmos nos cuidando desde jovem, o antes possível, para sempre, diante de qualquer eventualidade, termos uma base que nos traz de maneira racional um maior autocontrole, certo? Bom, existem casos também documentados de estudos em mulheres que a questão emocional gera um quadro muito grave, que vai além de uma depressão, ansiedade, chegando em quadros psicóticos também, como se fosse um gatilho a mais, algo que se soma naquele todo, no corpo humano como um todo, reconhecendo seu campo físico, emocional, energético, espiritual, chame como preferir, mas reconhecendo o corpo como um todo. Entra a questão da menopausa, acentua esse processo todo, certo? Bom, outro problema muito comum dessa fase, que se vem somando da evolução, dos anos que se passam, da experiência que ganhamos a cada ano, tem também o processo de sarcopenia, como eu disse, perda muscular, e também osteopenia, perda óssea. Então é muito delicado. Por quê? Porque é mais um motivo da gente utilizar de algumas abordagens que eu vou sugerir adiante, tá certo? Então lembre, menopausa igual a acentuação da perda óssea. Isso é inevitável, é inerente, porém pode ser muito acelerado e pode ser algo mais lentificado, certo? Então, bom, aí a gente pode entrar também na parte, no aspecto próprio genital, né, reprodutor, libido. Mais uma vez, ocorre atrofia de mucosa vaginal, tem também o ressecamento, às vezes um pouco de dor durante a relação, que a gente chama de dispareunia, irritação prurido, até pode ocorrer alguns casos de tamanha falta de lubrificação, entre outras alterações ali, até sangramento pós-coito. Então são vários sintomas ali envolvidos, certo? Mas calma, dá para diminuir todos esses sinais e sintomas. Estou demonstrando aqui o pior cenário. Certamente vocês serão agraciados com menos sintomas, com algo mais brando, já estarão antenados de que tem muito instrumento para poderem atuarem desde já, prevenindo, reduzindo sintomas, procurando todo esse auxílio, que certamente vai aliviar em algum grau os sinais e sintomas que isso pode ocorrer inerentemente ao desenvolvimento das nossas idades, certo? Então, com o envelhecimento vai ocorrer algumas alterações, essa é uma delas, mas calma, tudo no devido tempo, com muita calma aí no destrinchar destes sinais e sintomas. Nada de surtos, vamos com calma. Essa é a ideia, tá bom? A gente poder amenizar. A gente tem várias opções que eu vou citar diante de abordagens. Então, como eu disse, né, tem essa alteração dos estrogênios, eles diminuem. Então, olha só um outro aspecto que é delicado mesmo, que ocorre na mulher. Com essa diminuição dos estrogênios, aumenta a chance, por exemplo, do aumento da pressão arterial. Então, é comum mulheres que estão ali, às vezes, para desenvolver, enfim, desenvolve hipertensão, aumenta a pressão arterial. Tem relação desse processo todo com vários fatores, entre eles poderia citar com o óxido nítrico, que é algo que a gente utiliza de várias fontes, aspectos, como um vasodilatador, que seria o efeito oposto, que seria o ideal, né? A gente ter mais óxido nítrico, porém, com a diminuição, tem essa relação também com o óxido nítrico que também reduz.
certo? E aí entra também o aumento de expressão de gorduras sanguíneas que não são do bem, né? Vamos dar um exemplo que todos conhecem aí, o LDL, e a diminuição das gorduras boas, numa relação ali de glicação, que a gente tem uma fisiologia por trás. Não vou aprofundar nisso, mas a ideia é, infelizmente, aumenta LDL, diminui HDL, tá? Mas lembre-se também, gorduras não são algo que a gente deve assustar, ficar com medo, fugir, querer em valores baixíssimos sempre. Não, elas são bem-vindas, desde que equilíbrio, tá? Só não vamos colocar as gorduras numa posição de que, olha, é a pior coisa do mundo, causa os infartos. Não, calma. Tem que saber qual é a gordura que está sendo ingerida, a proporção do triglicérido, do LDL, do HDL, colesterol total, a polipoproteína A, B. Isso vai nos trazer, associado a outras interpretações, se estamos no caminho certo ou não. Mas não coloquem as gorduras como vilãs, tá bem? A gente já viveu e vive em algumas situações muito essa demonização das gorduras, tá bem? Bom, então eu falei, então fechando esse cenário, tendência ao aumento de pressão, tendência ao aumento de gorduras ruins e diminuição das gorduras boas, somado a metabolismo ósseo prejudicado, ou seja, tendência à osteopenia. Com isso é o quê? Significa o quê? Mais cálcio saindo dos ossos, mais cálcio circulando igual a deposição deles nas artérias. Isso é ruim, a gente quer o cálcio no osso, tá? E aí eu vou citar algumas situações como que a gente aborda também esse direcionamento do cálcio para o osso, tá? E aí então isso tudo faz com que, qual o cenário que a gente se constrói diante desse coisa bem negativa? Aumento de risco cardiovascular. Então, a hora que você estuda o gráfico das mulheres de infarto, na menopausa isso se acentua, fica mais expressivo a incidência, por causa de todos esses fatores que eu acabo de citar, tá? Então, até um certo ponto, às vezes as pessoas gostam de falar assim, olha, mas, poxa, minha mãe, avó, todas apresentavam, desde poderia citar algumas questões como uma menopausa precoce ou muitos sintomas. Tem uma parcelinha ali de influência, sim, mas lembre-se sempre que epigenética é o que manda. Ou seja, o que é epigenética para quem não está familiarizado? Genética é o gene imutável, nós carregamos, né, hereditariamente. Epigenética é o que está em volta, no entorno, acima dos genes. E aí sim é onde podemos atuar. Por quê? Porque eu vou citar agora vários exemplos de situações que vão estimular alterações no nosso corpo, estimular a ativação de genes patológicos do nosso corpo. Através desse estímulo, é como se a gente ligasse esses genes ruins. Então, temos genes sim, podemos ter genes de várias doenças, desequilíbrios, podemos ter, mas a epigenética é o nosso estilo de vida, é o meio ambiente, é as nossas emoções, o que comemos, que vai ativar ou não esses genes ruins, tá bem? Guardem isso pro resto da vida de vocês. Existe sim algumas questões imutáveis, genéticas, kármicas, não importa. Mas grande parte sim a gente tem uma influência imensa sobre o desenvolver ou não de uma doença ou mesmo da saúde. Então, te desejo de coração que você consiga sim envelhecer o mais jovem possível, sem adoecer. Então, olha só, a pergunta que eu queria que vocês se refletissem desde já, tá? Como é o estilo de vida que você tem levado? Essa vale uma reflexão, porque às vezes a gente ouve tantas informações e prefere deixar de lado, a gente subestima, desmerece o que chega até nós. E aí a hora que adoece, aí tem que fazer o caminho todo de volta, né? Bom, então, como é o estilo de vida que tem levado? Como tem sido uma vida intoxicante ou não? Vamos lá, vamos entender um pouquinho mais isso. O que a gente quer dizer com intoxicante, estilo de vida, epigenética? Primeiro, como eu já disse, tem individualidade, tanto de genética, né, hereditário, que a gente traz dos nossos antepassados, e tem também a maior parte que é a epigenética.
E nessa epigenética envolve também o que eu tenho chamado muita atenção, que é o nosso autodesenvolvimento, autoconhecimento, a nossa individualidade. Afinal, a dor, os sinais e sintomas, a sua graduação é subjetiva. Beleza. Então, antes de eu entrar nas dicas para a gente começar a falar assim, calma, então vamos para a prática. Eu quero conseguir aqui já amenizar os sintomas, cuidar da minha saúde como um todo, inclusive focada na menopausa, que é o nosso tema de hoje. Vou trazer para vocês algo que eu sempre gosto de agregar nas minhas abordagens, de reflexões ao menos, tá? Com esse cunho de no mínimo de reflexão, que é a interpretação de estudiosos com relação à doença desenvolvida e algum fator emocional que possa ter desencadeado ou contribuído. Hoje vou trazer uma pequena parte, breve parte, 2 linhazinhas aqui de como a psicóloga Louise Hay, onde ela tem um trabalho maravilhoso em cima da psicossomática, né, da somatização das doenças, a questão emocional levando ao processo do desequilíbrio físico, tá? Olha só o que ela diz que pode estar relacionado com o desenvolvimento da menopausa, distúrbios relacionados à menopausa. Seria o quê? Medo de não ser mais desejada, medo de envelhecer, auto-rejeição, não ser boa o bastante. Veja se tem alguma dessas emoções que vocês carregam, principalmente quem está por essa fase. Por quê? Talvez se trabalhando essas questões emocionais que a gente carrega, consciente ou inconscientemente, a gente acaba se tornando mais forte, né? Consegue aguentar mais os desequilíbrios. Ok? Qual que é o novo padrão de pensamento que ela sugere, tá? Ela sugere que se repita: sou equilibrada e pacífica em todas as mudanças de ciclos. Abençoo o meu corpo com amor. Então, olha só o raciocínio. Se a mulher está ali diante de uma situação que se vê o corpo entrando num processo de queda, de redução de algo que apresentava, como, por exemplo, todo um processo a favor de ter uma libido alta, né? A questão hormonal elevada deixa a pessoa com um metabolismo mais otimizado. Isso é fato. E essa situação de reduzir os hormônios, né, esse processo natural, vai acabar fazendo com que ela sinta essa queda em vários aspectos, que a torna emocionalmente, às vezes, mais sensível, mais fraca, entre aspas. Então, eu encorajo todas as mulheres a não se verem com medo de não serem mais desejadas, né? Não terem medo do processo de envelhecimento. Que bom, recebam isso como uma bênção, de poder estar vendo, né, estar vivendo este acontecimento. Essa questão da auto-rejeição, do amor próprio, é muito importante a gente a vida inteira trabalhar. Se está no relacionamento ou não, não importa. O amor sempre deve estar ali com você mesmo, né? Se você está no relacionamento, essa conversa, esse apoio, isso tudo pode contribuir para que você lide melhor. Abrir para o outro esses desafios pode ajudar de uma maneira imensa a como você vai lidar com essas oscilações, tá bem? Então esse expor, né, se você conseguir se abrir e reconhecer essas emoções, já pode ser algo que pode ajudar muito, tá bem? Que às vezes as pessoas ficam desesperadas, por quê? Porque não aceitam, né? Às vezes o sintoma nem tá tão ruim físico, mas é algo, por exemplo, emocional, tá bem? Bom, vamos lá então. Obrigado também, viu, Elvira? É isso aí, agradecer sempre, né, o corpo que temos, as possibilidades. Olha só então, que é fundamental para que a gente consiga, lá na base, construir essa nossa saúde de uma forma que, diante da menopausa, a gente consiga, né, diminuir os sinais e sintomas. Primeira questão básica, que é a favor da vida durante toda a nossa vida: hidratação. Um corpo desidratado é um corpo que tende a desequilíbrios. Foco nosso é a menopausa, então tende a acentuar. Imagine uma mulher que está tendo, né, uma sudorese excessiva, transpiração excessiva, esses ciclos de fogachos, e ainda não hidrata. Pensa a bola de neve que isso gera, tá? A questão de dores articulares, dores de cabeça, tudo fica acentuado, problemas digestivos, porque o corpo se está perdendo pela pele nessa transpiração e a água que seria utilizada em outras partes do nosso corpo. Então, vai variar.
tem que individualizar, né? Se vai ser 30 a 50 ml por quilo de peso por dia, vai variar de pessoa para pessoa, se faz atividade física ou não, se tem doenças de base, mas tem que estar urinando ali a cada 2 horinhas em média, um parâmetro, mas sempre tem que avaliar outras questões envolvidas. Mas primeira coisa básica, hidratação, tá certo? Se tem toda essa questão emocional envolvida, não tem como a gente deixar de lado esse controle da ansiedade, da depressão, do estresse, né? O cortisol atrapalha, acentua esses sintomas todos. Então aquela pessoa que faz uma terapia, que faz uma meditação, que faz um yoga, que faz um exercício respiratório, tá? Eu falo isso porque eu lido com várias mulheres que eu vejo como elas reagem, tá? Passando aperto mesmo, assim, a gente conversando e a hora que vê de repente aquela transpiração do nada, súbita, e nem por isso, em alguns casos, como essa pessoa que está me vindo em mente agora, né, perde o controle ou quer tomar várias medicações, hormônios. Não. Nesse caso, por exemplo, é no suor, literalmente, ali, dando tempo ao corpo, porque isso tende a reduzir com o passar dos anos, tá? Bom, então, falei dessa questão da hidratação, né? Falei dessa questão também do controle da ansiedade e do estresse, que a gente pode usar várias técnicas, como eu citei, né? Meditação, yoga, exercício respiratório, tai chi, qigong, dança, atividades físicas, hobbies, tem várias, né, técnicas que você pode utilizar para você se acalmar. Porque imagina uma pessoa que já está sob estresse, né, sob estresse, e ainda vem uma oscilação de temperatura ou esses sintomas, oscilação de humor. Pensa, já está em uma situação copo cheio, transborda muito mais fácil, tá certo? Pense com carinho nessas possibilidades. Se você já vive uma situação estressada, poxa, é mais um fator, mais um hormônio contribuindo para esse desequilíbrio todo, tá? Então a gente falou, por exemplo, da perda óssea, que é algo inerente, inevitável com o processo de envelhecimento. Olha, além de alguns suplementos que eu vou falar adiante, o osso precisa de estímulo para se manter forte. Se você não faz muito esporte, você não tem alguma questão de impacto, né? Por que o corpo vai sustentar algo forte? Né? Por que a musculação é tão importante? Porque o corpo se vê na necessidade de aumentar uma carga que está colocando ele sob um estresse. Só que esse é um estresse programado, é algo positivo para a nossa saúde. É questão necessária até. Então é aquela história, né? Nosso corpo ele é preparado para algumas oscilações de cansaço. Por quê? Porque esse aumento de uma frequência cardíaca com atividade física vai ser fator cardioprotetor. Não tem o que se discutir com relação a isso. E tem a liberação das endorfinas, hormônios que ajudam a nos acalmar, tá? Então, musculação é uma atividade física muito especial. Por mais que muitas pessoas não gostam, ainda é, se não a melhor, para a gente trabalhar a perda de músculo, inerente ao envelhecimento, perda de osso. Também a conversão de gordura em massa magra, em músculo, tá? Então, musculação é algo muito especial. Mas pode também ser muito bem-vindo outras atividades físicas, tá? Faça alguma delas. Essa é especial em termos de osteopenia. Mas uma corrida, uma natação, tudo isso se soma, contribui, tá? Como eu havia dito também, né? As consequências, como a pele, né, mais flácida, a perda do tônus da pele. Então, a atividade física é fundamental nesse processo, tá legal? Super, né? Recomendo que vocês se encorajam a praticar. Tenta 5 vezes na semana, como algo que você tire um tempo para você. Para mim, pelo menos, eu ter esse tempo para mim é maravilhoso. Lincoln, não gosto de academia. Poxa, vá 3 vezes na academia só na semana então, mas vá mais outros 2 dias em outra atividade física que você consiga se esforçar mais. Faça pilates, faça yoga, faça calistenia. Tá? Existe muita atividade física, veja o que te atrai, mas vá, tá? Compre um trampolim para você poder fazer em casa, um elíptico, tá? Ou como eu disse, a calistenia é algo que a gente não precisa de equipamento nenhum e é extremamente benéfico para a nossa saúde, para o nosso corpo físico e hormonal, tá bem? Além disso, se tem interferência do sono, por exemplo, na menopausa, mais uma vez, todos aqueles cuidados com a higiene do sono, tirar tudo que é estimulante, excitativo, né? Desde bebidas, energéticos,
cafeína, bebida alcoólica, em alguns casos torna-se excitativo, a própria muitos alimentos açucarados, refrigerantes, farináceos, isso tudo pode interferir nesse processo todo, né, daquele rebaixamento, do relaxamento do corpo. Associado a isso, a gente tem também que a mulher já vai tender a ter essas oscilações. Então imagine ela com uma crise de, por exemplo, dos fogachos, né, dessa quentura que pega o corpo de uma maneira súbita, associada ainda a tomando um café quente. É bastante estimulante ao mesmo tempo, então isso pode acentuar, tá? E quanto mais for pensando no sono, poxa, você já tem tendência a um sono ruim, a gente tem que tirar tudo que estimula. O sol ali se pôs, já tem que pegar leve em tudo que vai estar sendo consumido, certo? Talvez fazer alguns banhos pode ajudar, tá? Alongamentos antes de deitar. Claro, aquela velha história de retirar todo o estímulo de luz no período noturno. Alguns aparelhos, né, hoje em dia você tem aplicativos, opções que você já vê no aparelho de ativar aquele modo noturno, que ele reduz aquela luz azul, que é a que mais piora o quadro para aquelas pessoas mais sensíveis, né, essa interferência da luz azul no estímulo nosso, que entra pelos olhos e vai lá no cérebro atrapalhando a produção de melatonina, ao pegar no sono, ao induzir o sono, tá? É simples assim, quanto menos luz entrando nos olhos, é melhor para a nossa saúde do sono, tá? Outra questão também, existe hoje em dia óculos, né? Óculos de filtro azul, que eles vão fazer justamente essa redução. Então, para aquelas pessoas que têm muita sensibilidade, ou sono ruim e precisam utilizar de alguma forma, enfim, seja um computador, um celular no período noturno, talvez seja uma maneira de reduzir esse efeito dessa luz estimulando nosso corpo, nosso cérebro a permanecer acordado. Legal? Banhos pode ser muito bem-vindo, relaxantes, escalda-pés, talvez escalda-pés com alguns óleos essenciais. Vou citar alguns óleos essenciais que eu acho que pode ser bem-vindo também, tá? Eu estou dando vários exemplos aqui, dentre eles vários que têm, né, comprovação científica, outros que tem, mas tem poucos, mas todos para a gente observar, pesquisar, tá certo? Tem muita coisa especial aí e muitas vezes são possibilidades que não tem patentes, né? Então não é algo que tem tanto estudo por trás, mas a gente sempre tem que ter esse cuidado, ainda mais nós como médicos, para sugerir possibilidades em que a gente tem certa segurança. Apesar que hoje em dia tanta coisa que a gente vê e estuda, né? Por exemplo, o caso do Vioxx, que matou mais de 150 mil americanos documentados nos Estados Unidos, aquele anti-inflamatório. Então você pensa, né? Calma, a gente tem que tomar cuidado com tudo mesmo, até aquilo que é tido como recomendado, liberado, autorizado pelos órgãos responsáveis, certo? Continuando ali, nos óleos essenciais, né? Seja no escalda-pés, ou seja com o seu uso conforme recomendado, né? Às vezes passando na região abdominal, nas mãos, cheirando, na sola dos pés, tá? Vou citar alguns deles, que vale a pena às vezes pesquisar um pouquinho sobre e colocar em uso essas possibilidades. Vamos lá então. Boa e velha, talvez se não minha preferida, lavanda, tá? Bem-vindo para inúmeras funções, como para questões relacionadas à menopausa, tá? Ela tem propriedades bem importantes que vai ajudar a melhorar o estado de humor, vai trazer um bem-estar, né, reduz nível de ansiedade, pode auxiliar no sono. É claro que não tem como a gente comparar um óleo essencial com um tarja preta, né? São abordagens que aquela história também, né? Dá com uma mão, tira com a outra. Do mesmo jeito que ela não é tão agressiva, talvez ela, da mesma forma que ela não é agressiva, eu diria, ela talvez não vai ter aquele mesmo efeito de um tarja preta. Mas, poxa, olha a diferença, olha o metabolismo, a gente está indo por um caminho que vai sustentar, vai proporcionar ao corpo, estimular o seu corpo a manter e até melhorar a saúde. Já medicações, quando muito necessário, apenas faz sentido, né? Eu falo isso porque na prática a gente não vê isso, né? A gente vê muitos pacientes, pessoas que, assim, poxa, manda um remédio aí, não gasta palavra não, vamos para medicação. Então, assim, não sou contrário a prescrever medicações em vários casos, mas é só esse joguinho de cintura, para a gente não utilizar sempre esse recurso como primeira opção, tá bem? Olha, outros óleos essenciais bem-vindos para as situações todas aí que a gente está conversando, focada na menopausa, mas que envolve o corpo todo. A gente tem também o gerânio, o ylang-ylang, a sálvia esclareia também é muito bem-vindo, cardamomo, canela.
Então tudo isso eles vão se somar, tá? E é algo muito amoroso com o corpo, a gente utilizar óleos essenciais. Há de convir comigo, não é verdade? Outros que eu gosto bastante, que em algum nível vai interferir no nosso bem-estar, na situação da menopausa também. Os chás, né? Chás que acalmam, chás direcionados à menopausa e chás que acalmam, que ajuda a mulher a ter este melhor controle da situação como um todo. Então, por exemplo, chás, sucos, poderia citar, tá? Como, por exemplo, o maracujá, nas suas diversas formas de apresentações, pode ser muito bem-vindo, tá? Então, eu falei dos óleos essenciais, agora estou falando um pouquinho de algumas opções de chás, sucos. O ginseng coreano também é algo muito bem-vindo, a gente pode utilizar ele dessa forma. Também vou falar logo abaixo como uma forma de suplementação, tá? A angélica chinesa, o chá de folha de amora. Então, claro, tudo isso tem que individualizar, tem que avaliar se a pessoa pode ou não fazer uso dessas substâncias, né? A quantidade, nada sempre, todo dia, em grandes quantidades. A gente precisa ter esse joguinho de cintura aí para não agravar nenhuma outra característica que possa estar associada, tá bom? Então, a gente está falando de algumas possibilidades de agregar, mas sempre lembre, é muito importante a gente parar de intoxicar o corpo, parar de inflamar o corpo, parar de criar radicais livres, que é ruim para a nossa saúde. Porque tudo que piora a nossa saúde, que inflama, isso automaticamente vai conduzir a um corpo mais suscetível aos desequilíbrios. É aquela história que eu dei, mesmo exemplo, daquela mulher que já vem estressada do dia, do trabalho. Aí vem as alterações da menopausa, poxa, explode, certo? Então, a pessoa já vem comendo mal, comendo um monte de alimento industrializado, né, doces adoidado, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, refrigerantes, sucos artificiais, frituras, então fica naquelas oscilações, sabe, de açúcar, fora toda essa química que vai para dentro do corpo. Então só isso daí já é um fator que vai atrapalhar a saúde dela, que aí soma com outra questão, soma questão hormonal, soma com a questão emocional. Então o processo é lá na base, tá? Olha, a Flora está perguntando do ginseng, né, de causar urticária. Todos alimentos, todos chás, medicamentos, tudo que a gente respira, usa no corpo, na pele, ingere, ou usa até mesmo na casa, no ambiente, depende da pessoa, pode desencadear ou não reações, tá? Então por isso que é importante ter todo esse cuidado, conhecimento, se testar, ser orientada, porque tudo é possível. Quando você olha as bulas dos medicamentos, etc., todos eles, ingeriu pela boca, pode dar alterações gastrointestinais, entrou ali, pode dar. E só falando de sinais e sintomas, não estou nem falando de questões alérgicas, mas pode. Mas mais uma vez, sempre quando a gente pensa em qualquer alergia, só um parênteses aí para vocês refletirem, quando a gente fala em alergia, um corpo que está inflamado, um corpo que está já irritado, com inúmeras toxicidades, ele é um corpo muito mais propenso a desenvolver qualquer alergia, tá? E até outras doenças. Voltando aqui e continuando. Então, já que fique clara a questão de não intoxicar o corpo. Além disso, a gente tem os disruptores endocrinológicos. Eu falei disso também na live sobre o hipotiroidismo. Assistam, tá aí no IGTV, tá no canal do YouTube. E aí, o que esses disruptores endocrinológicos fazem? Eles vão ou competir pelo mesmo receptor de estrogênio, ou por aquele que transporta, entre outras funções, ali outras, não é nem funções, né? Ele vai atrapalhar um funcionamento normal ideal do corpo, tá bom? Alguns exemplos de disruptores endocrinológicos, poderia citar, por exemplo, produtos que contenham derivados de petróleo, que é encontrado em várias, por exemplo, produtos de cosmética, cremes, maquiagens. Então, quando vocês olharem lá parabenos, entre outras substâncias que estão relacionadas, metilparabeno, vale a pena aprofundar um pouquinho mais depois sobre, até posso em outro momento falar sobre os disruptores, mas lembre que são moléculas que atrapalham a comunicação das nossas células. Eles ocupam ali os receptores e aí você perde a função, tá? Além da questão da intoxicação, poderia citar também os fitalatos, o bisfenol A, tá? Que é muito utilizado, muito presente em plásticos. Só para vocês entenderem, esse bisfenol A é proibido desde 2012 em mamadeiras.
Então, assim, tem ciência do mal que ele faz, ele é pró-cancerígeno, tá bem? Então, toma cuidado, tudo aquilo que vai no plástico, que aquece, que esfria muito, essa substância pode ir para o alimento, por exemplo, ou se vem alguma substância em contato com a pele, fiquem atentos, tá bom? Olha lá, então vamos entender um pouquinho a questão da alimentação, da dieta. A gente precisa ter uma dieta equilibrada, uma dieta que nutre o nosso corpo, que desinflama, rica em antioxidantes. Ah, Lincoln, vai citar alguns alimentos? Vou, mas comece pelo principal ali. Varie os alimentos, tá? Componha um prato com uma variação de cores. Isso tem muito sentido. Cada cor tem seu nutriente ali específico, seu fitonutriente, tá? Além disso, o equilíbrio dos macronutrientes é muito importante. Gordura, proteína e carboidrato. O equilíbrio desses aí justamente vai levar ao processo de uma melhor nutrição, tá? Um melhor equilíbrio das gorduras sanguíneas, o não engordar, o não ganhar peso, certo? Então, isso é algo fundamental, tá bem? E desde já, tudo essa dica que eu estou falando, não é para tipo, chegou a menopausa, vamos começar valendo a partir de agora. Não, sejamos inteligentes, vamos nos lapidar, agregar, né, informações, agregar atitudes, mudanças diárias desde já, tá? Essa é uma sabedoria, aquele que aprende de orelha e fala assim, não, calma, faz sentido, vamos já começar uma mudancinha agora. Olha lá, vamos lá, Sandra, perguntando, né, quando eu falo de alimentos aí de alto índice glicêmico, eu falei comer muitos pães, né, esse tipo de alimento não é bom, não só pensando na menopausa, mas pensando em inúmeras doenças, pensando em longevidade saudável. Açúcar, né? Entenda açúcar como açúcar simples, né, açúcar de mesa, sacarose, aquele açúcar convencional, os doces que vão açúcar, as preparações que tem açúcar adoidado, como leite condensado, bolos, doces, os farináceos, né, o que contém a farinha de trigo, e mesmo alguns outros farináceos provenientes que o trigo ainda tem um glúten associado, que por si só pode ser pró-inflamatório para algumas pessoas. Tem também outros farináceos, que por exemplo, farinha de mandioca, farinha de arroz, que apesar de não ter o glúten, também é alto índice glicêmico, ou seja, quando consumimos, o açúcar do sangue tende a subir, e isso é pró-inflamatório, tá? Então sim, o ideal é ir substituindo, reduzir quantidade de pães, torradas, tá? Então você tem sim outros farináceos que poderiam estar sendo utilizados, tá? Outras opções, biomassa de banana verde, mas também tentar trocar as preparações. Às vezes a gente fica querendo querendo substituir algo por algo igual, né? Eu quero um pão saudável, quero uma torrada saudável. Não, vamos desconstruir esses hábitos, conceitos que carregamos e vamos colocar possibilidades saudáveis. Eu tenho no meu histórico do Instagram a receita dos crackers de sementes, né? Então você tem uma possibilidade ali, que vai ser um dos alimentos que eu vou citar agora, tá bem na sequência aqui, que é a linhaça. Já vou falar dela agora. A linhaça, antes de eu falar da receita do cracker, imagine, né? Ela é uma semente, ela é riquíssima, né, em vários micro e macronutrientes, ela é rica em fibras, rica em uma gordura boa, tá? Ela tem proteínas, uma proporção muito boa, né? Cerca de 30% dela é proteína, tem cerca ali de, também nessa faixa de 30% é gordura, e é uma gordura boa, tá? É amiga da nossa saúde. Então tem ômega 3, tem manganês, tem fósforo, tem cobre, selênio, vitamina B1. A gente poderia falar várias substâncias, né? E ela tem também uma substância que é semelhante da soja. Como em regra a gente tende a evitar um pouco da soja pela questão da transgenicidade, tá? E a linhaça, ela tem propriedades que são propriedades estrogênicas, que justamente é o que? É o hormônio que está em queda na mulher menopausada. Então a linhaça é super bem-vindo, é algo super recomendado. A quantidade varia de cada pessoa, mas o uso dela, por exemplo, diário, para algumas pessoas reduz bastante os sinais e sintomas da menopausa, tá? Então tem estudos comparando, por exemplo, o uso da linhaça e comparando com a reposição hormonal, e tem resultados extremamente benéficos com o consumo da linhaça diariamente. Tá? E aí, voltando na receitinha do cracker como um substituto das torradas, você vai fazer como? Você pode pegar, por exemplo, a linhaça,
né? Faz um molhinho de tomate caseirinho, coloca ele numa travessa, tempera bem gostoso, com orégano. Poxa, aí brinca um pouquinho com as ervas, às vezes um alhinho, cebolinha, alguma coisa assim. Mistura a linhaça ali no meio, hidrata ela ali. E aí pode colocar ou num desidratador ou num forninho elétrico, forno convencional, numa temperatura bem baixa. E aí, você, né, uma vez que você estica ali essa mistura, né, numa travessa, você vai tirando a água ali, né, com o processo de ir para o desidratador ou para o forno convencional ou elétrico. A água vai saindo, vai evaporando, vai virando até que vira um cracker. Tá? Então esse é um substituto saudável, que além de você tirar aquele pico de açúcar de uma torrada, você coloca um alimento que pode ajudar no sinal e sintoma, por exemplo, da menopausa. Tá? Então a gente tem algumas opções extremamente saudáveis que vão trazer duplamente benefícios, se não mais, como essa que eu acabo de citar, tá legal? A gente tem mais alguns alimentos que podem contribuir, né? Vou citar alguns deles, como falei da soja, né? Que ela tem a isoflavona, que ela tem essa capacidade de fazer a mesma função do estrogênio. Só que, mais uma vez, a gente tem que tomar cuidado, que toda vez que a gente mexe com, seja um repositor hormonal, que eu vou falar mais adiante, ou seja com algo que seja do reino vegetal, né, esse fitoestrogênico proveniente do alimento, como da soja, isso daí pode influenciar o desenvolvimento de algumas células, até mesmo neoplásicas. Então a gente tem que pesar muito isso, tem que fazer toda uma avaliação mais detalhada para poder conduzir com mais segurança, tá certo? Então existe sim, por exemplo, alguns tumores que têm receptores para estrogênio. Então, poxa, tem que avaliar isso com muito carinho, porque depois que se dá algum problema, tem toda uma consequência bem delicada para todos os lados, tá? Bom, então o impacto alimentar pode chegar até 30% nessa influência toda da saúde, pensando como redutora dos sinais e sintomas da menopausa. Tá? Então, claro, tem que ter legumes variados, os vegetais, folhas, além desses específicos que eu citei, que são muito bem-vindos. Tá? O inhame é outro que também é muito bem-vindo. Nele, a gente tem uma substância que chama diosgenina, que tem essa capacidade, né, de simular os estrogênios humanos. Tá? Tanto que existe, por exemplo, modulação hormonal, onde utiliza como fonte o inhame, como a matéria-prima. Aí entra, mas você pode entrar, por exemplo, com alimentação, fazendo essa função também, tá bom? Como eu disse, então, inhame, a linhaça, uma alimentação saudável, retirando tudo que vai associar com o desequilíbrio, tá bem? Também poderia citar o grão de bico. Falando mais alguns chás, como eu tinha dito lá, de maracujá, de ginseng, tem o chá de folha de amora também, ele tem bastante estudo já demonstrando alguns benefícios relacionados ao controle dos sinais e sintomas, especialmente dos fogachos, tá? Um outro alimento bem-vindo, as oleaginosas. Quando, por exemplo, você pega a noz, ela tem triptofano. Triptofano é um aminoácido essencial, que ele é matéria-prima para a gente converter, para poder ser convertido em serotonina, em melatonina. E aí, mas olha como a abordagem ela se amplia. Por isso que às vezes a gente não consegue talvez explanar tudo isso detalhado quando a gente fala de cada doença, cada tratamento e benefício de cada alimento, tá? Mas não subestime o poder dos alimentos, do equilíbrio, do consumo variado de todos eles, tá? A gente tem outras fontes sim de triptofano, como o grão de bico, a banana, a própria biomassa, a aveia, a biomassa banana verde, a aveia, tem vários alimentos, tá? E mesmo, talvez eu vou citar adiante como uma forma de suplementação, pode ser também uma opção, tá? A graviola também é um outro chá. Então, quando você dá matéria-prima para o corpo produzir, então a gente está falando do triptofano, desse aminoácido, aí você forma ali melatonina, serotonina, hormônio de bem-estar. Então isso vai mexer com o sono, né, com a oscilação de humor. Entende? Então essas questões que às vezes as pessoas estão ali na correria do dia a dia, chega no médico e fala assim, me dá o hormônio, pelo amor de Deus, não aguento a menopausa. E às vezes tem sim vários aspectos que a gente consegue melhorar 30%, 60%, sem ter que entrar com hormônio. Tá bom? Continuando, folhas verdes escuras, tá? Então, a gente falou da questão, por exemplo, de tendência à osteopenia, perda óssea.
as folhas verdes, especialmente as folhas verdes escuras, elas têm um cálcio na sua composição e é um cálcio muito bem absorvido pelo nosso corpo. Ali tem também magnésio, que ajuda em várias questões. O controle de magnésio ele é vasodilatador, ele tende a dar um relaxamento muscular. Então lembra que eu falei que pode ocorrer aumento de pressão arterial em mulheres na menopausa? Né? A vitamina K, para ajudar a direcionar o cálcio para o osso e vários processos ali relacionados de coagulação. Tem ferro também ali presente nas folhas verdes. Um outro alimento que a gente tem que ter um carinho mais especial aí para o nosso consumo semanal, as crucíferas, as brássicas, tá? A couve-flor, couve de Bruxelas, a couve comum, couve-kale, brócolis, mostarda. Tem várias dessas plantas, elas vão nos proporcionar, além de cálcio, ferro, magnésio, também elas têm uma substância ali que é comprovadamente protetora contra o câncer, que é o indol 3-carbinol. Tem o brocolinol. Então, olha só quanto que a gente tem ali de suplemento, de remédio na nossa mesa diariamente. Então, a gente tem que consumir as brássicas em regra 2 vezes na semana. Tá certo? É protetor, por exemplo, para câncer de mama. Tá? Outros alimentos que a gente tem, né? Como eu disse no início, tem estudos? Tem. Precisa de mais estudos? Acredito que, a meu ver, a gente está acostumado a ver imensidões de estudos, mas já tem sim demonstrando que vale a pena a gente pesquisar, estudar e estimular o estudo, as pesquisas em cima disso. Outros alimentos, entra aí, por exemplo, o alcaçuz, tá? Ajuda nas questões das ondas de calor, equilíbrio de humor, tá bom? Também o ginseng, eu já falei ali em cima como chá, né? O ginseng vermelho coreano, da família ali do Panax ginseng. Também tem várias funções, propriedades benéficas que vão além da questão da menopausa, né? Para a parte de diabetes, ou seja, controle glicêmico, um controle imunológico, reduz o estresse, melhora a questão da disposição, vitalidade, entra ali no grupo dos adaptógenos, tá? Certo. Bom, olha, bastante informação até agora, hein? Fala a verdade, a gente está... eu espero que vocês estejam até talvez anotando. É uma sugestão que eu dou para todos vocês. Salvem para assistir em outro momento. Manda para uma pessoa que possa estar passando por isso, tá? Tem bastante informação aqui que às vezes as pessoas, né, gostariam de passar em consulta, fica difícil por N razões, e tá aqui, tá? Considera pesquisar sobre isso. Isso daqui é muito valioso, tá? Pode ajudar muitas pessoas. Quanto mais pessoas estiverem sofrendo menos, melhor todos nós estaremos, não é mesmo? Vamos lá, ó. Então, vamos entrar falar um pouquinho dos suplementos. Eu falei bastante aqui, falei até agora dos alimentos, e as pessoas me perguntam muito sobre suplementos, tá? Então, mais uma vez, vocês que estão aqui na live, né, encaminha para outras pessoas, e mesmo estão assistindo em outro momento, sabe? Conhece alguém que está falando que está tendo esse problema? Manda para elas poderem também se beneficiar, entender o todo envolvido, tá bom? Falando um pouquinho de suplementos, vamos lá. Alguns suplementos que... lembrem daquela história, tá? Evitem se automedicar, se autodiagnosticar, se autotratar. Isso é a máxima, eu preciso deixar isso bem claro como médico, tá bom? Mas alguns deles que tem estudos que, podem acrescentar bastante nessa história. Primeiro, uma fonte boa de gordura, né? O ômega 3 pode ser um bom suplemento, avaliando todo, tá? O DHA, o EPA. Probióticos, a saúde intestinal, mais uma vez, ela tá ali sendo a base para a gente produzir, para a gente absorver, ter matéria-prima para a nossa saúde, para a produção de neurotransmissores, para os hormônios que ali ainda existem, tá? Para a parte do bem-estar, certo? Então, a ter o intestino, a microbiota, as bactérias reguladinhas, equilibradas, é algo que, para mim, às vezes fica um pouco óbvio, então eu preciso até não deixar isso, né, passar tão em branco. Então, para quem não está familiarizado com a questão da saúde intestinal, deem essa atenção cada vez mais para o seu intestino, estude ele. Cada vez mais as pessoas estão valorizando, estudos estão vindo, considerando talvez na nossa barriga o local onde pode estar o nosso primeiro cérebro, porque é dali que a gente vai conseguir manter uma saúde dele funcionando da melhor forma. Em regra, eu não costumo separar o corpo, acho que é uma coisa só, tá
Tá tudo ligado, coração, pulmão, emoções, intestino. Né? Uma pessoa que tem dor, problema intestinal, vai estar com problema emocional muitas vezes, porque ela não se sente bem, às vezes ela falta um hormônio, um neurotransmissor do bem-estar, tá bom? Vamos lá. Com relação então ao sono, o que a gente pode abordar, de que forma que a gente pode abordar a melhora do sono? Já citei ali agora há poucos a questão da higiene do sono. Falando de suplementação, a gente tem, por exemplo, o 5-HTP, que é o 5-hidroxitriptofano, o próprio triptofano, que é aquele aminoácido que a gente encontra em alguns alimentos, mas a gente pode fazer talvez em cápsulas. O GABA, que é um neurotransmissor, pode ajudar bastante na parte do sono, ansiedade. Pensando em libido, que ocorre uma queda natural. Afinal, a mulher perde aquele ciclo menstrual, perde o ciclo que pode ser chamado também de ciclo sexual. Então pode ter toda aquela questão envolvida ali com a libido, fora as questões locais de alterações da vagina, tá? De mais ressecamento, que eu vou dar algumas dicas para isso. Libido, então a gente tem algumas opções como, por exemplo, a maca peruana, tá? Tá vindo bastante estudo em cima disso como possibilidade de controle, melhor saúde da mulher, tá? É bom avaliar sempre, tem pessoas que variam sinais e sintomas após o uso, então tem que tomar bastante cuidado, tá bom? Com relação também à libido, eu vou citar agora adiante, mas só para vocês já saberem como que a gente pode melhorar a libido, né? A gente tem gels que podemos utilizar para melhorar a lubrificação. A gente tem hormônios, talvez, também, que pode ser bem-vindo, vai estimular a liberação, a produção dessas lubrificação, tá? E como eu já disse, da questão do relacionamento que esteja envolvido, a questão da libido, do desejo, né? Do desejo sexual, esse entrosamento vai ser muito importante para que seja muito bem acordado, né? Muito bem desenvolvido, com muito carinho, muito amor, para que possa fluir da melhor forma, tá? Vitamina C, lembra que ela tem várias funções no nosso corpo, tanto questão do estresse quanto radicais livres, ela é muito bem-vinda. E sempre quando a gente fala também dessas substâncias, a gente está falando agora de suplementação, mas sempre tentar buscar do alimento. Tá? É suplemento? É suplemento. É remédio? Não é remédio, nós estamos falando de suplemento, mas melhor ainda é o alimento, muitas vezes. Fontes de vitamina C, camu-camu, acerola, os alimentos cítricos, o açaí, enfim, tá? O limão. Então essas são algumas fontes. E lembra que tudo que em excesso também é ruim. Muita vitamina C pode ser prejudicial, pode se tornar de antioxidante, virar um oxidante, ou seja, favorecendo os radicais livres, favorecendo o envelhecimento. Outra dica muito bem-vinda que muitas pessoas sentem melhora para os fogachos, a acupuntura, tá? A medicina tradicional chinesa ela é riquíssima nesse conhecimento também e abordagens que agregam bastante, tá bom? Alguns fitoestrógenos que a gente utiliza, que são muito bem-vindos para a menopausa, né? Climatério, a simicifuga racemosa é um suplemento que é conhecido também como erva de São Cristóvão. Geralmente a gente percebe como simicifuga ou black cohosh, mas é popularmente conhecido como erva de São Cristóvão, tá? Também a vantagem dela é que ela não é um fitoestrogênio como eu citei da isoflavona, da soja, e ela, apesar dela ela não é, mas tem uma função que ajuda a melhorar justamente esses níveis de estrogênio no corpo. Então é uma possibilidade. Às vezes a pessoa, né, a mulher, né, na menopausada, ela tem um problema, por exemplo, com câncer de mama ou um histórico positivo de câncer de mama e às vezes estrogênio dependente, aí já contraindica isoflavonas, contraindica alguns hormônios. É uma possibilidade, tá bem? O que mais? A mora negra, né, o que a gente utiliza como morus nigra, também um suplemento que a gente pode utilizar, o cobalto, vai ter bastante influência nessas questões aí de melhorar o funcionamento dos receptores estrogênicos. Tomar cuidado só de consumir o cobalto com ferro, que às vezes competem pelos mesmos transportadores, a proteína que transporta o cobalto e o ferro vão se disputar ali, então é legal separar o horário quando possível da suplementação, certo? Algumas ervinhas da medicina chinesa aí tem chama Rehmannia glutinosa, ela é um fitoterápico dessa linha chinesa, tem vários nomes, tá? Sinônimos dela seria Shu Ji Huang, dedaleira chinesa, tem vários nomes, tá? A gente utiliza também com bons resultados.
A Angelica sinensis, né? Ou pelo nome chinês é chamado de Dong Quai, também bons resultados. Como eu havia dito lá no chás, né? Ginseng coreano, né? Também tem em forma de suplementação. Rhodiola rósea, só que respeitando individualidades. Para algumas pessoas, a rhodiola rósea, que é um adaptógeno, pode conduzir às vezes a uma agitação, né? Às vezes até um pouquinho de insônia. Então, cada caso é um caso aí para ser avaliado, tá? Bom, às vezes a pessoa está muito ansiosa, agitada. A gente tem algumas possibilidades para atuar nisso, como os chás que eu já citei, uns óleos essenciais. A gente pode entrar com fitoterápicos, né? A gente tem, por exemplo, o Cherry Pear, que é o Prunus cerasus. Também ele vai ter essa propriedade fitonatural, né? Uma fitomelatonina, onde tende a melhorar justamente a duração, a qualidade do sono, tá? Humulus lúpulos, Crataegus oxicantha, tá? É uma outra substância que a gente pode estar utilizando. Passiflora, mulungu, Salix alba, a própria camomila, o chá de camomila ou a camomila, né, em extrato propriamente. Olha quanto que arsenal que a gente tem para contribuir nessa, conforme as queixas que chegam para nós, não é mesmo? Também tem a Pueraria mirifica, Emblica officinalis, Idebedona, certo? É coisa pra caramba, né? E por fim, não poderia deixar de falar a modulação hormonal. Só antes, eu queria compartilhar com vocês que também, para local, por exemplo, para queda de lubrificação vaginal, atrofia, a gente tem algumas possibilidades também para serem utilizadas, tá? Além do modulação hormonal que eu vou dizer adiante. São gels que a gente pode estar utilizando, que vai depender da base, né? De óleo de coco, aloe vera, tem várias substâncias que a gente pode colocar nessa composição que podem auxiliar, né? Às vezes para usar por fora, ou mesmo em alguns casos intravaginal, dependendo da composição, tá? Para a pele, que ocorrem essas alterações de tônus, flacidez, ressecamento de pele na menopausa, tem também cremes ali que a gente pode utilizar, seja com aveia coloidal, ceramidas, são substâncias específicas, né? A base de gorduras boas, vitamina A, vitamina E, é uma gama bem grande que a gente pode estar utilizando também, tá? E chegando então para a gente falar dos hormônios bioidênticos, né, da reposição hormonal, é uma outra possibilidade também muito bem-vinda. Tem que ser estudado, tem que ser caso a caso, a gente não pode sair banalizando, utilizando para qualquer situação, claro. Porém, pode ser muito bem-vindo, uma vez que você estuda a pessoa, faz uma avaliação toda hormonal dela, estuda aquele caso histórico dela, tá? Associado ao que eu vou falar em seguida, que são os exames, que pode contribuir muito nessa história. Então a gente usa, né, modulação com estradiol, avalia várias situações aí, tem estudos sugerindo estriol, progesterona, reposição de todos esses, tá? Até ocitocina, até o óleo de lavanda é colocado muitas vezes em composições que podem melhorar, otimizar todo esse funcionamento do corpo da mulher nessa fase, tá? Tem situações, tem estudos sugerindo, por exemplo, que a progesterona, a reposição dela pode ser até protetora, por exemplo, um câncer de útero, porque ela vai evitar o espessamento do endométrio, a proliferação do endométrio, tá? Quando a gente fala em osteopenia, que vai ser algo inerente a essa fase da vida, acentuada pela menopausa, a gente tem tudo aquilo que a gente já conversou algumas vezes, como vitamina D, K2, MK7, magnésio, boro, entre outros, tá? Lembra que a atividade física, o sol, deve vir antes, tá? E exames é algo fundamental nessa história, porque se você está pensando mais do que nunca ainda, ou confirmar uma menopausa, ou outros desequilíbrios no corpo, se está ocorrendo um processo inflamatório, né, uma pré-diabetes, um diabetes, tudo isso é muito importante a gente agregar nesse contexto, para poder dar a melhor conduta, tá? E se você ainda está numa situação onde se considera o uso, por exemplo, de hormônios, poxa, precisa considerar a avaliação toda hormonal, né? A gente precisa ter essa segurança. Hoje em dia a gente tem testes genéticos que avaliam genes específicos e a tendência daquele corpo em ter mais ou menos estradiol na sua vida, tá? São genes específicos, está crescendo muito na atualidade, não é algo ainda que a medicina convencional, né, hegemônica, ela já faz uso, mas pode ser algo de muito potencial. É como se a gente pesquisasse através desses exames a tendência, por exemplo, né, gene específico para o desenvolvimento de um câncer de mama. Então aí você já consegue saber assim, olha, para você não vale a pena usar tal hormônio,
Então existe teste genético, existem exames salivares hormonais. É algo, como eu disse, também não é ainda aceito pela medicina convencional como o melhor método. Tem feito alguns cursos e nos cursos eles nos mostram que é uma possibilidade muito bem-vinda, principalmente quando a gente está utilizando hormônio. Você tem, o que eles dizem das vantagens dos hormônios salivares? É a capacidade de você conseguir interpretar a molécula ali biodisponível, que em alguns casos, a que é dosado no sangue está ligada à proteína, e nem sempre a que está ligada à proteína é que está pronta para ser usada. E você vê isso com comparações, eles demonstram essas variações, todas essas possibilidades que tem de interpretação hormonal quando se compara o hormônio convencional, o hormônio dosagem salivar, tá? Então, bastante coisa que a gente utiliza para ter toda essa segurança e conduzir da forma mais harmônica possível e sempre, a meu ver, na minha opinião, minimamente intervencionista sempre que possível. Além disso, os exames de praxe, né, marcadores inflamatórios que vão nos dar um parecer se vem de uma alimentação, de uma vida intoxicada, se o corpo está inflamado, marcadores inflamatórios, né, ferritina, cisteína, VHS, PCR, sensível e vários outros marcadores indiretos de inflamação, tá? É o mesmo aqueles marcadores que vão nos demonstrar uma resistência insulínica, um diabetes, uma glicação exagerada, tá? São todos fatores que levam ao processo de adoecimento, de envelhecimento precoce e de desequilíbrios. Quanta informação, não é mesmo? Enxurrada. Mas olha, essa live foi preparada com muito carinho para que vocês pudessem realmente assim ter bastante material para poder valorizar o que pode ser essa fase da vida das mulheres, tá bem? Olha, já foi aqui quase 1h30, 1h20 e pouco, né? Mais ou menos 1h20 aí de live. Eu peço que vocês mandem as dúvidas, tá? Se quiserem mandar inbox, se puderem, eu preferia que mandasse, que escrevesse embaixo dessa live, vai ficar salva. E a gente continua a interação em outros momentos, tá bom? E mais uma vez, quem não conhece meu trabalho, dá uma pesquisadinha, eu compartilho muita informação, receitas gostosas e saudáveis, tanto nas redes sociais, Instagram, Dr. Lincoln Hashimoto, como no YouTube, tem muito material, tá bem? A Melhor Medicina no YouTube. Meu site é amelhormedicina.com.br e vocês podem me encontrar por todas dessas formas todas que eu acabo de citar. E por fim, não vou esticar um pouquinho mais a live, porque tá vindo bastante pergunta aqui, mas é mais pelo horário. Vamos lá, vai, vou procurar algumas perguntinhas aqui para tentar falar aqui. A gente pode começar mais uns 5, 10 minutinhos aí, vamos lá. Só tomar uma aguinha. A Antônia comenta aqui que, né, tem 48 anos, 3 anos com menopausa, tem essas crises de fogacho, calor insuportável e outras. Fiz todos os exames, está tudo ok, mas no momento estou tomando vitamina D. É isso aí, vitamina D é um suplemento que pode ser muito bem-vindo para várias pessoas. É importante acompanhar com exames, avaliando como está o corpo com essa dosagem, que tem pessoas que a gente usa uma dosagem X, é suficiente. O X para outra pessoa é muito, para outra é pouco. Então você tem essa segurança, é legal ver os demais suplementos associados, mas a vitamina D é uma vitamina, um hormônio aí que é muito bem-vindo à nossa saúde como regra geral, tá? Mas sempre tem que individualizar, porque tem casos que às vezes contraindica. Às vezes tem que usar um sigmatriol, que é para paciente com insuficiência renal crônica. Então tem alguns cuidados, tá? De dosagens, porque, né, como tudo na vida tem a dose terapêutica, tá bom? A Antônia também pergunta que queria tomar um suplemento, pois tem muita queda de cabelo, sente fraca e emagrecer. E assim, emagrecer e muito. Queria muito tomar um suplemento, pois meu cabelo cai muito fraca e assim emagrecer. Tá. A queda de cabelo, né? A gente entra na questão de anexos no nosso corpo, né? Unhas, cabelos, é multifatorial a causa, tem que avaliar, tá? Tem que avaliar como está o funcionamento tiroidiano, tem que avaliar como está realmente o suprimento dos macro e micronutrientes para o seu corpo, se ele está tendo tudo que ele precisa.
Igual aquela história do colágeno, né? Essa é uma dúvida muito comum que chega para mim. Doutor, vale a pena consumir colágeno? Como que é, né? Então eu entendo o seguinte, né? A minha ideia nem é entrar em... primeiro que tem vários tipos de colágeno, né? Claro que se fosse para usar eu recomendaria os melhores. E na prática, entendo que assim, não é aquele colágeno que você come, toma, etc. Que ele pega ali do jeito que você come e vai para a articulação, vai para a pele, vai para o osso. Não. O corpo vai ter que fazer a quebra. Colágeno, lembre-se que é um aminoácido, é uma proteína. Vai precisar ser quebrado, absorvido. Aí o corpo vai avaliar onde está precisando e vai direcionar. Pode ser que vá para uma articulação, para a pele, para os ossos, mas é o nosso corpo que vai mandar. Então, para algumas pessoas pode ajudar desde que, por exemplo, principalmente esteja em déficit na nutrição. Se a pessoa está numa dieta, né, bem equilibrada, tal, provavelmente ela não há necessidade de suplementar colágeno, tá bem? E então, para a parte de cabelo, pele, unhas, né, e até estico para outros queixos que as pessoas podem estar trazendo. Isso é importante avaliar o todo, tá bom? É bem importante a pessoa estar bem nutrida em todos os aspectos e equilibrada. A Silvia, que falou que fez exames, constatou um pólipo no útero, o médico recomendou fazer uma curetagem. Olha, o pólipo vai avaliar várias questões, tem que ser avaliado, né? Eu acho que depende muito quando a mulher apresenta um pólipo, tem que acompanhar, né? Tem que avaliar as características, você tem passos a serem seguidos, algoritmos, protocolos, para que também vão orientar, né? A ciência traz muito estudo por trás desses de tumores, de neoplasias, né? Desse crescimento celular, trazendo o quê? A ideia de que quando você tais alterações têm mais chance de virar cancerígenos, né, malignos. Tais alterações têm mais chance de ser benigno. Então você tem que avaliar cada caso, às vezes acompanhar, talvez ir com mais calma apenas. Tem várias questões envolvidas. Tem alguns casos que a mulher já está, por exemplo, ou está para menopausar, né, vai entrar em menopausa. Às vezes algumas situações melhoram, né, miomas, etc., tende a, às vezes, atrofiar, diminuir o tamanho quando entra em menopausa, porque não tem mais o hormônio que estimularia o aumento dele. Então tem várias coisas para ser avaliada, tá? Esse é um outro exemplo que eu dei, não tem como dar uma resposta específica assim, nem poderia por aqui, tá? Bom, vamos lá, deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui para poder perguntar, para responder para vocês. Me mandaram algumas caixinhas aqui na pergunta, eu vou dar uma olhadinha, porque, né, as pessoas me mandaram as perguntas, vou tentar responder alguma aqui. Vamos lá. A Sônia pergunta para quanto tempo que vai para parar os efeitos do climatério. Varia. Tem casos que dura anos. Não tem como a gente falar assim, ó, o seu caso vai durar 1 ano, o seu caso vai durar 10 anos, tá? Pode variar. Pode ter casos que vai para sempre. Mas é algo variável, tá bom? Então é delicado mesmo. A Maria Célia fala: por que o calor em questão de segundos parece que vai incendiar? Eu já faço reposição. Então assim, olha só, às vezes a pessoa mesmo fazendo tratamento, às vezes acaba ainda tendo sintomas, e é isso mesmo que a gente vê, tá? Por isso que a gente tem que pesar muito o uso de hormônios, e também a gente precisa avaliar se estamos fazendo todas as mudanças que estão ali aos nossos que estão acessíveis, que são palpáveis. Às vezes a pessoa já quer de cara entrar com hormônio, né? E às vezes se ela atuar com a parte emocional, com a parte alimentar, sono, alimentação, atividade física, ou suplementos minerais, fitoterápicos, às vezes é suficiente, ou às vezes se soma esse tratamento hormonal, tá? Então é delicado. Várias questões da saúde humana ou da doença, elas têm toda essa subjetividade, esse espectro de possibilidades de resultados, de não mudar nada, de continuar acentuando sintomas, ou até mesmo melhorar bastante, que a tendência é melhorar com as abordagens, tá? A ideia, assim, da reposição hormonal, a meu ver, é a gente não deixar nada para sempre, tá? Eu tenho essa tendência, sempre querer deixar um pouco o corpo no seu natural. Vai ter que avaliar cada caso, tem que acompanhar com os exames. Então, se faz uso de reposição hormonal, tem que avaliar cada caso. Se há o caso de retirar, reduzir, ciclar, tá bom? Ou manter. Tá como Tordri Lui.
Ela mandou a pergunta, né? Não posso fazer reposição hormonal. O que você recomenda para aliviar os calores e mal-estar? Essa tá bem respondida, né? Essa vale a pena você olhar com calma aqui essa live, que olha, recheadíssima de informações que podem agregar, ajudar em todas as questões que a gente tem conversado, tá bom? Está dentro de tudo isso que a gente conversou. Deixa eu ver se eu consigo tirar mais alguma pergunta aqui pra gente finalizar. Quase 1h30 de live. Vamos lá. Tá, estou começando a dar hormônio. Do endométrio, fico dúvida sobre alimentação. Tá, aqui foge um pouquinho do nosso tema, né? A gente pode falar num outro momento de endometrioma, tá? Endometriose, as alterações. Mas confesso que é uma fase desafio, né? É isso aí, Flora. Tá a questão, né, que tá tendo muita queda de cabelo, secura. E acho que precisa melhorar a alimentação, já reconhece isso. Isso é um primeiro aspecto fundamental para a gente ter sucesso, é a pessoa entender que tem uma participação dela ali que vai ser importante nos resultados futuros. Isso vai influenciar muito, tá? Mas ela confessa que é uma fase de desafios, é isso. Não é fácil para você e para muitas mulheres, tá? É aquilo que eu te falo, são questões que às vezes as mulheres não ficam falando, que estão sofrendo, tal, né? Algo que às vezes elas, né, choram caladas ali, ficam quietinhas passando por todos esses desafios. Mas é bem comum. Mas tenha paciência, faça o máximo que tiver no seu alcance, procure auxílio, tá? Você consegue amenizar bastante, viu? Olha que legal esse daqui, né? Talvez vocês já tenham lido quem participou, mas a Antônia, ela relata que depois de 3 anos de menopausa, já deu, né, constatou osteoporose no fêmur e na coluna. Sentia muita dores nas articulações, mas depois que tirou o leite e o açúcar e o pão, melhorou bastante. Olha, isso é muito gratificante a gente ouvir esses relatos, tá? Eu costumo ouvir isso com bastante frequência, com tanta frequência quanto a dificuldade que eu tenho de convencer as pessoas a se testarem essas mudanças. Dá muita melhora, viu? Eu escuto as pessoas falando, Lincoln, parei de ter corrimento que eu tinha antes, já fui vários ginecologistas, não melhorava de jeito nenhum. Tirou o laticínio, melhorou. Ou dores articulares, tirou o glúten, melhorou. Colega médica me relatou isso. Então ocorre mesmo essas situações. Então assim, tudo que a gente fala, que os médicos falam, filtrem, estudem-se, avaliem-se, mas sejam inteligentes, com todo cuidado, esse apoio de um profissional, mas faça esses testes, porque às vezes a gente subestima. Há um bom tempo eu atendi uma senhora, comentei da questão dos laticínios para retirar da família, eu acho que era um quadro alérgico, para ela retirar, porque ela estava com quadro alérgico. Ela tirou, retornou depois de um tempo e falou assim, olha, tirei, melhorei tudo, estou tentando tirar da minha família toda. Infelizmente, ou felizmente, tá? Mas eu não recomendo o consumo de laticínios. Eu sei que tem estudos que provam a favor e contra, tá? Respeito, mas se testem, tá bom? Talvez se fosse de uma vaquinha que você sabe que pasta, que, né? Mas o leite que a gente tem acesso, eu acho que... E não o leite, também derivados, lembre-se disso, tá bom? Vamos lá. Já citei aqui, perguntaram em relação a alimentos que aumentam, favorecem o estrógeno, né? Eu acho que é isso aí, pessoal. Eu vou encerrando. Foi um dia longo, um dia em que eu costumo tirar para a gente poder preparar bastante material para vocês. Tem bastante compromisso que eu fiz hoje. E aqui estou há 1h30 compartilhando com vocês. Então, encerro aqui mais uma vez, mais esse bate-papo, mais esse compartilhar. E de coração agradeço o tempo de vocês e torço poder ajudar vocês e outras pessoas. Tá bem? Um grande abraço. Namastê.